Olá pessoal, estamos começando aqui a live. Só adicionar aqui a pessoa Anderson. Só adicionar aqui a pessoa Anderson. Pronto, a pessoa entrou. Pessoa, vê se consegue pedir para participar da conversa. Tá sem som. Vou tirar aqui Dá para escutar agora? A pessoa tenta entrar na conversa. Vamos ver agora se dá certo. Pessoal, coloquei para você entrar na conversa. E aí, tudo bem? Opa, pessoa. Agora sim, agora tá com som, mas antes não tava com É som. que eu acho que o meu fone tava atrapalhando. Vai ficar um pouquinho barulho da conversa, mas tá funcionando agora. Ah, tá certo. Bem, Só eu. pessoal, só esperando aqui a imagem prestar, né? É, Você tá conseguindo escutar, pessoal? eu escuto você, eu tô vendo que a minha travou, né? É, só não vi ainda a sua imagem, Ah, mas tá dando pra escutar. Acho que o pessoal tá também deve bom. estar escutando. E aí, como é que eu faço para arrumar essa imagem? Porque ela tá bem parada. É estranho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar de novo e você pede pra entrar de novo. Porque eu tô achando Entendo. estranho não ter pressa de imagem. Tá sim, Você senhor. pede pra entrar de novo. Só ver aqui se a pessoa consegue entrar de novo. Aí começa outra transmissão. E aí, foi? Não, né? Ainda não, pessoal, mas tá dando pra ouvir, né? Então, vamos aguardar um pouco, que eu acho que deve aparecer. Quem sabe? Bem, pessoal, esse é mais um Papo de Públicas. É mais uma edição online. Dessa vez nós convidamos o professor Anderson, que a gente está esperando a imagem aparecer, mas dá para escutar ele. O professor, ele é atual coordenador do curso de EPT, e a gente chamou ele para conversar mais sobre a questão da pandemia e as políticas públicas. Bom, a imagem O ainda não pessoal não apareceu. apareceu ainda a imagem. Daqui a pouco vai Acho virar que a gente uma. pode começar, então. Bom, vai virar uma ligação telefônica, então. É, verdade. Pessoal, para a gente começar, acho que a Hum, gente pode começar falando sobre aquela aquele gráfico que você estava fazendo sobre o número de casos, de mortes, assim, tá tipo bom, aquela projeção, aquela projeção. tá bom. Eu achei bem interessante. Tá bom. Só deixa eu mexer aqui para ver se arruma. Pode ser a câmera, né? Não sei se você está no celular ou no computador. Não, eu estou no celular. Eu botei para virar a câmera. Eu tô achando estranho, acontece isso. Pois é, mas Mas pelo menos acontece. tá dando para escutar. Pois é, que esquisito, né? Bom, gente, então tudo bem. Vamos começar mesmo sem a minha imagem. E aí qualquer coisa, se quando aparecer, né? Aí eu mostro Sim, algumas coisas, alguns dados que sem a imagem não é possível, tá bom? certo.
Eu posso tentar, sabe o que? Eu posso tentar reiniciar o aplicativo. O que que você acha? Sim, a gente Eu vou aguarda um fazer pouco, que isso. fica melhor com as imagens. É melhor. Só fechar aqui. Bem, pessoal, o pessoal ainda está com problema no celular, mas só ajeitar para poder voltar, já que estava sem imagem. De qualquer forma, é só lembrar que essa é uma edição do Papo de Públicas, que é um projeto que a gente já tinha anteriormente, que a gente convidava, assim, vários professores, representantes e alunos também, para tratar sobre os temas de políticas públicas. Vamos ver se agora dá certo. O pessoal voltou. Dessa vez a gente está arrasando online. Você ainda está. Não sei que problema é esse. É, não mudou nada. Mas, então tá. Então vocês vão me Ok. escutando. Ah, É, é o jeito, vamos né? tentar assim. É. Olha, então primeiro a gente faz o seguinte, a gente começa agradecendo pelo convite, né? E pela confiança também do CA. Nós estamos vivendo um momento bastante delicado para todos nós, não só o Amazonas, não é só Nova York, não é só a Itália, né? Como algumas pessoas estão falando, a situação é séria e atinge a todos nós, né? Então Uhum, certo. vamos conversar falando da natureza desse problema. Bom, então primeiro é bom registrar que não é a primeira e provavelmente não será a última pandemia pela qual nós passamos. Uhum. Nós já nosso coronavírus, né? Então, o que acontece? O problema do coronavírus nem é a taxa de letalidade. O problema é que ele é altamente contagioso e que 78% dos seus contágios acontecem sem, de pessoas sem sintomas, assintomáticas, né? E aí fica muito difícil controlar a entrada de pessoas com o coronavírus no país. Então, as técnicas de barreira sanitária, elas têm as suas limitações. Não é? Com o coronavírus aconteceu isso. Vocês conseguem me ouvir, né? Já que não está acontecendo com a imagem, pelo menos o som tá ok, né? Quando o som falhar, você me avisa, Victor, tá bom? Certo. Tô Então dando para tá. escutar daqui. Vou perguntar aqui o pessoal. Deu certo? É porque o Calando É, está vamos, dizendo que está travando, por exemplo, né? tô travando um pouco. Não sei se a internet daqui que eu tô tá meio ruim, mas a gente vai tentando. Acho que tá dando para o pessoal ouvir. A internet aqui em casa tá boa. Então, Então vamos continuar. vamos lá, né? Bom, então eu vou me basear num trabalho de um pesquisador do INSPER chamado Thomas Conte, tá? E Certo. ele apresenta para a gente, nesse trabalho, três crises que estão acontecendo agora com o coronavírus. E eu prefiro chamar de três desafios. O primeiro desafio é o desafio comportamental, o segundo desafio é o desafio sanitário e o terceiro desafio é o desafio econômico, né? Por que o desafio comportamental aparece? Porque o coronavírus ele é transmitido através do toque, né? Quando a gente entra em contato com alguma das nossas mucosas, no olho, na boca, né? No nariz, e isso tem tudo a ver com os hábitos de higiene. Esse aspecto da higiene preocupa muito nos países em desenvolvimento, como o Brasil, né? Porque são hábitos que não estão
totalmente universalizados. Lavar a mão antes de comer, né? Entre outras coisas. Até essa, essa questão do câncer de pênis, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o Brasil é recordista mundial de câncer de pênis. E o câncer de pênis ele é causado pela má higiene. Então, imaginem o problema que nós temos com o coronavírus, porque nós vamos precisar adotar uma série de protocolos e uma série de novos comportamentos. Primeiro, passa pela higiene pessoal. Né? O segundo ponto é o distanciamento social, que para o nosso país também é muito difícil de acontecer. Né? Nós gostamos de tocar nas pessoas e gostamos de estar juntos. Né? O terceiro desafio é o uso, a provável adoção de máscara, né? Que nós teremos que adotar esse tipo de nova etiqueta. Nós podemos chamar de nova etiqueta do coronavírus. Essa nova etiqueta ela vai ter que ser adotada enquanto não encontrarmos uma vacina. O segundo desafio, que é o desafio sanitário, né, ele tem a ver com o que eu comecei falando, né, que é o autocontágio e o fato de que 78% das pessoas que transmitem coronavírus não apresentam nenhum sintoma. Então, nós não conseguimos saber se o nosso vizinho tem coronavírus, nós não conseguimos saber se os nossos familiares têm o coronavírus. Eles podem ser pessoas felizadas que não têm nenhum tipo de manifestação, né? Não tem nenhum tipo de sintoma, mas eles são transmissores. O segundo ponto desse desafio sanitário são as possíveis complicações da doença. Então, essas complicações, elas atingem até 15% do número de infectados. Que são aquelas pessoas que vão precisar de algum atendimento médico no hospital. Né? E aí nós temos o problema dos insumos, aparece o problema dos insumos. Quanto mais pessoas procurarem a rede hospitalar, mais nós vamos precisar de equipamentos de proteção, mais nós vamos precisar de enfermeiros, tá? Enfim, leitos, não leitos de UTI, etc. E, finalmente, um número elevado de mortes. Né? Se nós não conseguirmos diminuir o contágio, nós vamos ter um grupo de pessoas, que são as pessoas chamadas grupo de risco, seriamente afetadas. Mas, num segundo momento, pessoas que poderiam ser salvas, né, que são pessoas que tiveram alguma complicação, também podem morrer sem o atendimento médico. Né? E, dependendo da gravidade da situação, nós ainda podemos ter mortes evitadas de acidentes de trânsito, de pessoas com alguma cardiopatia, um ataque cardíaco, né? Então a pessoa não vai encontrar médico e vai morrer, né? Pessoas que sofrem algum acidente doméstico, etc. Né? Então, a gente começa uma reação em cadeia. Então, a situação é muito grave por conta dessa possibilidade de transmissão assintomática. Né? Hoje, eles estão falando que por volta de 0,5% dos infectados morrem de coronavírus. Né? E existe a possibilidade de, em pouco tempo, 60% de uma população se infectar com o coronavírus. Então, se a gente parar e fazer uma matemática básica, né, não é nada avançado, 60%, então nós temos 0,5% desses 60%. Certo? Que seria aí por volta de 0,3% da população. Se nós estamos falando de 210 milhões de habitantes, nós estamos falando de muitas pessoas. Nós estamos falando aí de 500 mil pessoas fácil, que podem morrer só com o coronavírus. Mas aí a gente vai ter outros problemas com outras mortes, como eu falei. E o terceiro desafio é o desafio
econômico. É muito provável que nós tenhamos algum grau de desorganização da economia. Então, eu volto a falar depois desses 3 desafios. É porque eu precisava começar falando isso para expor as projeções, né, dos casos do coronavírus. Para nossa sorte, as projeções elas não são de difícil compreensão, né? E também não é muito difícil que alguma pessoa com algum grau de intimidade com software estatístico consiga rodar um modelo. E por que eu disse que é para nossa sorte? Porque nós temos economistas que estão fazendo isso, nós temos pessoas que trabalham em bancos que estão fazendo essas projeções, e os dados que os computadores retornam dessas projeções são dados muito sérios. E isso fez com que os poderosos se tornassem um aliado do sistema de saúde pública e dessa necessidade de colocar as pessoas em casa. Algumas pessoas são negacionistas, né, do vírus, e para essas pessoas nós temos um argumento muito simples, que é o seguinte: se o vírus não fosse uma coisa séria, os poderosos não aceitariam parar a produção. E eles aceitaram, em algum momento, parar a produção nos países mais ricos. Né? Não estou falando nem do Brasil. E aí, quando a gente está falando dos poderosos, a gente não está falando de donos de pequenas empresas ou mesmo de pessoas milionárias. Estou falando do jogo do capitalismo de pessoas bilionárias e que realmente têm algum tipo de influência sobre a política. Então, para nossa sorte, existem as projeções. O que a gente espera de uma boa política de combate ao coronavírus? Nós esperamos, sobretudo, que saibamos quantos infectados nós temos, não é verdade? Nós precisamos testar as pessoas. Isso. E aí nós temos um problema grave no Brasil, porque o Brasil é um dos países em que a qualidade dos dados sobre o coronavírus não é boa, a qualidade é muito baixa. Né? Então, nós temos dados, mas esses dados são muito ruins. Que é lamentável. O Brasil tinha condições de fazer melhor, tinha condições de conseguir testar a sua população, mas não fez, não se preparou. E com o avanço do coronavírus, os países começaram a defender os seus próprios interesses, né? E eles não estão colaborando uns com os outros. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que falar sobre as projeções é que essas projeções, elas, em algum momento, se descolaram dos anúncios oficiais do governo. Por causa disso, porque o governo não testa e nós não temos garantias de que os números do governo correspondem em algum grau com a realidade. Poderia acontecer o seguinte: podia ser que nós tivéssemos um número menor de infectados, segundo o governo, mas a taxa de aumento dos casos de coronavírus refletir o real. Então, nós teríamos aí 5, 6% de taxa de aumento de transmissão do coronavírus hoje em dia, o que seria muito bom, significaria que as nossas medidas estão dando certo, mas nós não temos certeza. Então, agora está acontecendo uma grande corrida, e essa corrida é em torno de dados de cartórios e também em dados de internações, tá? Para a gente poder saber em que medida essas projeções funcionam. Então, se a gente for admitir que o número de mortos aparecerá no registro de cartórios, né, por conta da certidão de óbito, parece evidente que uma busca pelos registros cartoriais é uma opção. Então, nós podemos rapidamente achar os números dos cartórios. Hoje, nós temos pessoas mortas de suspeita de coronavírus ou casos confirmados
o seguinte valor: 3.867 pessoas, dos dados dos cartórios. Certo. Tá? Isso mostra que os cartórios estão registrando um número maior do que o divulgado pelo governo federal através do Ministério da Saúde. Por que acontece isso? Pela dificuldade de testagem. Né? O problema dos cartórios é que eles também têm uma defasagem. Parece que essa defasagem é de 15 dias. É de quanto? 15 dias. A defasagem? 15 dias, não é certo. Veja só o caso de Manaus. Né? O caso de Manaus, as autoridades reportam na casa de 200 mortes. Hoje, os registros cartoriais estão apontando 139 mortes. O caso do Rio Grande do Norte também. Hoje nós temos mais de 30 mortes, 31, se eu não me engano. Mas no sistema de cartórios estão registradas 11 mortes. Isso quer dizer que também os dados dos cartórios são dados problemáticos. Então, quando a gente fala de projeção, essa projeção ela foi muito útil para a gente poder convencer os poderosos. Né? E também foi muito útil para a gente poder convencer os atores governamentais a tomar medidas sérias. Mas sem a base factual, quer dizer, sem a base dos dados reais, o que é coletado, nós começamos a ter problemas na aceitação dessas medidas, dessas políticas. Isso acontece agora no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte não consegue fazer teste, né, para todos os casos. E, em algum momento, se eu não me engano, há 10 dias atrás, uma semana atrás, o governo decidiu publicar as suas projeções. Né? E as suas projeções apontavam um cenário de filme de terror. E o número grande de mortes dessa projeção não caiu bem na opinião pública potiguar. Hoje mesmo, o Bruno Giovanni, que é o dono de um grande blog aqui no nosso estado, fez uma publicação dizendo que a CESAP contava 160 mortes para o dia de hoje e que nós temos apenas 31. Né? Então, nós estamos começando a ter uma série de questionamentos por falta dos testes. Então, você me perguntou, Victor, sobre aquela projeção. Eu fiz uma projeção que apontava para até o dia 20, 80 mil casos. Certo. E os dados oficiais hoje para o Brasil são de 49 mil casos. Então, eles, em algum momento, passaram a se descolar. E eu fui pesquisar, e fui tentar entender se o meu modelo estava errado, porque isso pode acontecer, né? Ou se, de fato, é o limite de testagem. E o que eu observei? Eu observei que existe um teto para novos casos, aparecendo diariamente. Então, nós não conseguimos ir muito além de 3 mil novos casos por dia. Isso é um indicativo de que os laboratórios não estão dando conta da demanda. Então, esses 3 mil testes significam não o número de casos real, mas o número possível, né, de se levantar com essas limitações. E aí eu repito, se esses números fossem números reais, nós estaríamos muito bem na fita, porque nós estaríamos conseguindo achatar a curva, né? Mas ninguém tem certeza. E agora o que nós vamos fazer? Também ninguém sabe. Sim. Pode fazer outra pergunta, porque eu me estendi, né, na resposta dessa. Eu vou tentar consertar o que eu fiz agora. Foi muito boa. Acho que a próxima pergunta não tem como ser outra. Com a saída de Mandetta e o novo ministro agora, como vai ficar a questão das políticas de saúde? Porque já teve até notícia que ele estava pretendendo dar uma... Não é acabar a quarentena, mas aliviá-la. Aí a gente fica assim, sabe, nessa dúvida, como vai ocorrer as coisas.
pronto, essa questão do fim das medidas de distanciamento, né? Parece que, tecnicamente, não é uma quarentena, né? No Rio Grande do Norte era uma quarentena até o último, até o último decreto, né? Mas, enfim, Isso. essas medidas de distanciamento social, elas têm, em algum momento, que acabar. Tá? Então, para eu poder lhe responder, eu vou falar agora do terceiro desafio, que é o desafio econômico. Uhum. Qual é o problema? As crises econômicas, elas geralmente são crises de oferta, e aí há desabastecimento, sabe? Uma corrida para supermercados, enfim. E também existem crises de demanda. Então, as pessoas vão perdendo emprego, elas vão comprando menos coisas, com isso o faturamento das empresas cai, essas empresas demitem mais pessoas, essas pessoas também fazem seu corte de gastos e assim nós temos um círculo vicioso. Esta crise ela é diferente, porque ela vai afetar oferta e vai afetar demanda. Tá? Então existem possibilidades. Tá? A primeira possibilidade é que essa crise tem, eu estou falando da econômica, ela tem uma trajetória em V. Sim. O que, é que significa uma crise com trajetória de V? Você cai e depois se recupera rapidamente. Tá? Essa crise tem curto período. Por que, que Certo. essa política, por que, que essa crise poderia ter uma trajetória em V? Porque o Estado está intervindo na situação. Né? Então, Sim. está colocando um volume considerável de recursos na economia. Não só aqui no Brasil, mas também na Alemanha, nos Estados Unidos, Uhum. sobretudo na Alemanha. Existem outros cenários. O cenário de uma crise em W. O que é uma crise em W? Você tem uma forte queda, seguida de uma recuperação, seguida de uma queda, seguida de recuperação. Uma crise em W pode acontecer por vários motivos, mas um motivo possível seria uma segunda onda de contágio. E o terceiro tipo de crise obedece à trajetória em U. O que é uma crise com Uhum. trajetória em U? É uma crise pronunciada e que demora muito Certo. tempo para a gente sair dela. Né? Então é só pensar como é que é a letra U. Né? A letra U, Sim. ela dá essa noção para a gente. Né? Então, tudo depende do nosso sucesso em conter o vírus, né? Porque se nós tivermos sucesso em conter o número de mortes, de contágio, evitar a sobrecarga dos sistemas de saúde, nós podemos voltar mais cedo. Tá? Então, assim, uma hora a gente vai ter que voltar e já está na hora dos governos começarem a projetar esse retorno às atividades normais. Começar a pensar o retorno das atividades normais não significa voltar às atividades normais. Significa estabelecer um protocolo com um conjunto de condicionantes. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, ela aponta a necessidade de estabelecer uma medida de lockdown quando 80% das UTIs estão lotadas. Certo. Né? Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos menos de um quarto das UTIs destinadas Nossa. ao coronavírus ocupadas. Então, nós temos aqui no Rio Grande do Norte uma situação mais favorável. Em Manaus, nós já temos uma outra situação. Então, em Manaus, nós temos um colapso do sistema de saúde, pelo visto, nós temos também um colapso do sistema funerário acontecendo. Então, o que a gente pode Certo. pensar? A gente pode pensar que as medidas de retorno, né, à vida normal, próximo da vida normal, essas medidas elas vão variar de região para região, né, e elas podem retroceder, certo? Então, a percepção de que a situação não é tão grave assim leva
as pessoas a questionarem as medidas, né? E tem uma razão muito simples, né? Os boletos continuam chegando, as pessoas precisam pagar suas contas, né? As empresas, elas precisam continuar existindo, então elas naturalmente vão pressionar, tá? Então a gente tem aí uma situação bem difícil, porque aí volta aquela história do teste, tá? Porque sem os testes nós temos duas possibilidades. Uma possibilidade é a gente medir o número de internações, e aí usar esse número de internações, essa medição, né, para apostar no retorno. Então, nós só temos 25% das UTIs disponibilizadas para o coronavírus utilizadas no Rio Grande do Norte. Então, vamos começar a flexibilizar. O problema é que as pessoas que chegam na UTI talvez tenham passado 15 dias, uma semana, com o coronavírus antes, né? O que faz supor que as pessoas podem estar se contaminando hoje e daqui a 15 dias irem para a UTI. Então, é uma situação muito delicada. E a segunda possibilidade é uma especulação baseada no que se vê nos outros países, né? Então, o país X tomou medida Y e teve esses resultados. Nós vamos testar aqui também. Infelizmente, o que nós temos, do ponto de vista realista, são essas ferramentas, tá? Quais são as ferramentas? Mais uma vez, o número de internações e as projeções, tá? E aí essas projeções que sobram, elas estão em cima do quê? Em cima dos casos infectados? Não. Elas agora estão se deslocando para o número de pessoas que estão em casa. E aí, estão utilizando muito a geolocalização dos celulares. E por isso é uma questão bem polêmica. É por isso que se fala que se nós tivermos 70% das pessoas em casa, né, nós podemos pensar em uma abertura gradual mais à frente. Né? E aí por quê? Por causa disso, porque a gente viu o que aconteceu nos outros países. Né? Então a gente tenta imaginar que se lá aconteceu assim, aqui também pode acontecer. Né? Hoje nós temos por volta de 50% das pessoas em casa. Tá? Baseado tudo nos celulares, né? Pela geolocalização. Então, acho que essa questão da volta está relacionada a isso, ela vai ter que acontecer, tá? E ela tem que acontecer o mais rápido possível. Só que aí é que está o X da questão. Quando que é possível? Ninguém sabe. Pode passar para a próxima pergunta. Certo, pessoal. A próxima pergunta é aquela questão de a briga entre o presidente e governadores. Eu acho que teve até o caso bem recente de Flávio Dino, que ele fez lá uma manobra para conseguir os respiradores e deu certo, lá para o Maranhão. E a Receita Federal entrou contra ele e o STF recentemente deu grande causa para Dino. Então assim, sim, olha só. Essa questão. Uma coisa interessante é que o Ministério da Saúde já havia manifestado preocupação com o coronavírus bem antes de nós termos os casos de corona. Tá? E também aqui no Nordeste nós tivemos a atuação do consórcio Nordeste. Tá? Para você ter ideia, Victor, quando começaram os problemas nos aeroportos, a Anvisa emitiu um comunicado. E esse comunicado chamou a atenção de todas as autoridades. Então, o que é preciso fazer? Então, tem todo um protocolo que já é conhecido, né? Não tem nada novo que precisa ser aplicado. Então, a primeira coisa é tentar evitar o número de pessoas infectadas. Porque de 100% de pessoas infectadas,
15% vai precisar de atendimento médico. Então, imagina a situação: 60% da população, 15% da Sim, população é quanto? É 9%. Né? sim. 9% de 210 milhões, quanto que é? Muita gente. É na casa de 19 milhões de pessoas. Então, imagine essas pessoas não indo imediatamente, na verdade, indo ao mesmo tempo, né? Indo ao mesmo tempo para os hospitais. Então, o que, que a gente precisa ter para atender essas pessoas todas? Precisa ter respiradores, né? Precisa ter leitos de UTI, precisa ter EPIs, etc. Né? Então, Uhum. isso aí seria um segundo passo. Seria a coordenação do governo federal para a aquisição desses equipamentos. Mas tudo indica que o governo federal não fez esse segundo movimento. Então, o governo federal fez o Entendi. primeiro movimento, né, orientando Sim. os estados, mas o segundo movimento, que foi coordenar estas compras, coordenar as medidas de contenção, parece que ele não fez. Né? E aí parece que o governo federal começou a correr atrás de prejuízo. E aí nós passamos a ter problemas, porque o outro país que fez isso foram os Estados Unidos. Né? E os Estados Unidos Isso. passaram a usar o seu poder de fogo para conseguir esses equipamentos, passando por cima de quem quer que fosse. Né? Isso foi bem noticiado, embora o governo americano negue, mas o próprio presidente americano disse que, em primeiro lugar, vinham os americanos, né, e que ele tomaria É. todas as medidas para garantir o atendimento aos americanos. Né? E aí, a sequência? Então, os governadores eles passam a agir por conta própria. Né? Com a situação de inação do governo federal, o que é de se esperar? Que os outros níveis de governo tomem alguma posição. Então, os prefeitos vão tomando posição e os governadores vão tomando posição. Interessante que isso envolveu compra de respiradores. Do ponto de vista da organização do sistema, seria mais interessante que o Ministério da Saúde fizesse essas compras e distribuísse. Uhum. Então, você veja a seguinte situação. Imagine que o Maranhão não tenha problemas com o coronavírus. Pelo visto, o Maranhão vai ter problema sério. Mas isso a gente deixa para falar para o final. Mas imagine Uhum. que o Maranhão não tem esse problema. Aqueles respiradores ficaram lá, que poderiam estar no Amazonas, que poderiam estar em Belém, que pelo visto Belém vai ter um problema sério agora. Que podia estar em Boa Vista, que Boa Vista também pode ter algum problema. Né? Então, nós temos a falta de coordenação, cada um começou a agir por si. E agora, com essa movimentação da Receita Federal, ficou parecendo algum tipo de utilização da máquina para perseguir adversário. Né? Pode não ter Uhum. sido isso, mas ficou parecendo. Sim. Professor, a gente está quase chegando no final. Se o pessoal tiver perguntas, colocar. Acho que a minha última pergunta é assim, se a gente tem alguma política econômica por parte do governo, já é outro aspecto, para o Bom, combate da pandemia. a questão econômica, né? Isso. Eu vou falar da questão econômica e depois eu vou tentar retomar aqueles 3 desafios que eu havia dito, tá? Que aí a gente encerra de uma maneira Acho que mais teve até satisfatória. isso. Teve colega que falou do programa Pro Brasil. A gente pode finalizar também com esse tópico. Então, a questão econômica, né? Então, o risco de desorganização da economia existe. O governo ele tem que pensar nisso seriamente. Mas esse não é o primeiro ponto. O primeiro ponto é fazer com que as pessoas obedeçam às medidas de distanciamento social. E
sem políticas econômicas que garantam que as pessoas permaneçam em casa, essas políticas serão pouco efetivas, certo? Aliás, vão ser pouco eficazes, né? Então, outra vez o governo federal rateou, né? Então, no começo da crise, é bom lembrar disso, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, disse que com 5 bilhões ele matava o coronavírus. Imagina, o governo alemão está projetando gastos de 30% do PIB. É, Se a gente pensar em 30% do PIB para o PIB brasileiro, tá? O PIB brasileiro é de 7 trilhões e 900, vamos arredondar para 8 para facilitar a nossa vida, né? Então, 3 vezes 8 é 24. Seria 2 trilhões e 400 bilhões. E a primeira coisa que o governo, que o ministro da Economia fez foi dizer, com 5 bilhões eu mato o coronavírus. Então ele estava totalmente fora da realidade, né? E isso trouxe um problema, que foi o problema do atraso das medidas. Então o governo federal ele foi levado a aprovar, né, essas medidas que nós conhecemos, que são aquela renda mínima, né, para as pessoas ficarem em casa, aqueles R$ 600, né, medidas para manter a liquidez dos bancos. Eu sei que as pessoas não gostam de bancos, né, e nem quero que elas gostem, o objetivo nunca será esse, fazer com que as pessoas gostem de bancos, né? Mas a medida para manter a liquidez dos bancos é importante. Então, a destinação de 1 trilhão e 300 para isso foi tomada. Outras medidas, e aí essas medidas têm que ser colocadas na prática logo, tem a ver com a garantia do emprego, né? Mesmo com redução de salário, aí o governo tem que vir para complementar o salário. A gente tem que ter também a possibilidade de rolar a dívida das empresas. A gente também tem que pensar em refinanciar essas dívidas depois. Então, você tem uma série de medidas emergenciais para serem tomadas. E isso realmente consome muito dinheiro. No Brasil, parece que por volta de 10% do PIB já está sendo colocado aí à disposição, desconsiderando aquele 1 trilhão e 300 dos bancos, né? Enfim, mas tem muito pouca garantia de que esse valor é real também, né? O governo está usando muito de contabilidade criativa. Então, o governo está pegando dinheiro que já existe, né, para dizer que está colocando sim. dinheiro novo na praça. Aí a gente tem uma situação muito particular. Qual que é a situação que é particular? Quando nós temos a diminuição da demanda, colocar dinheiro na praça é uma boa ideia. Porque aí a gente consegue, né, ampliar os níveis de consumo. Mas a gente só pode fazer isso se a gente tiver certeza que temos capacidade produtiva ociosa. Ou seja, a certeza de que as pessoas indo ao supermercado, elas comprando, né, alimentos, lá na ponta os fornecedores ampliem a produção. Porque se eles estiverem com 100% da produção, aí a gente vai ter um aumento de preço, né? Então, isso tudo está sendo possível por conta dessa situação peculiar. Então, tem que colocar dinheiro novo, está sendo colocado dinheiro, mas a gente ainda precisa de mais. E aí veio o Pró-Brasil, que o pessoal pediu para falar. O Isso. Pró-Brasil é provavelmente o anúncio mais constrangedor do governo na área econômica. Porque o que eles fizeram? Eles anunciaram que eles, em 2 meses, vão definir o que será o Pró-Brasil. Então, o que isso parece a vocês? Né? Eu me encontro com os jornalistas para dizer assim, olha, nós vamos lançar um programa que daqui a 2 meses nós vamos dizer o que é. E depois de 2 meses, nós ainda vamos definir melhor quais são os projetos.
E aí eles continuam apresentando os PowerPoints, né? Então, o PowerPoint que Isso. eles apresentaram, um mais constrangedor do que o outro, porque É, teve um lá que eles mostraram qual era o objetivo do programa Pro Brasil. O programa Pro Brasil ele tem como objetivo estar em todas as áreas da economia. Então, um projeto ou um programa, ou um plano que está em todos os lugares, não está em lugar nenhum, certo? Você não tem foco. Eles querem mexer na indústria, na agricultura, no setor de serviços. O que me chamou muito a atenção é que eles estão contando com os nossos valores e as nossas tradições para que o programa dê certo. E eu fiquei muito curioso para saber como é que os nossos valores poderiam contribuir para a retomada do crescimento da economia. Sabe? Eu não consigo imaginar como. Provavelmente eles estão pensando que o espírito empreendedor do brasileiro, né? Que o brasileiro é um empreendedor nato, etc. São aquelas confusões que nós estamos acostumados a ver, que as pessoas confundem empreendedorismo com precariedade. Pessoas desesperadas para isso. conseguir pagar as contas, elas abrem uma barraquinha de cachorro-quente e alguém diz que aquilo ali é um comportamento empreendedor. Então não dá para falar nada do Pro Brasil. A única coisa que nós podemos falar do Pro Brasil e que chama a atenção é a intenção do governo de mudar a sua orientação econômica. Aí sim. Então, Uhum. se nós levarmos a sério isso, né, seria uma mudança considerável. Tá? Então, Sim. você teria uma presença maior do Estado para coordenar a retomada do crescimento. Tá? Mas enfim, eu não levo a sério esse Pro-Brasil por conta disso, porque ele não consiste em coisa alguma. Inclusive, o prazo dele é um prazo bem curioso. Eles pensam em 10 anos de Pro-Brasil. Eu não sei de onde É, que eles tiraram esses reforma da 10 anos. Previdência de novo. Eu suspeito que tem a ver com reeleição e com a eleição de mais alguém. Né? Não sei. É, Porque, inclusive, eles estão colocando 2023 como o momento em que a economia vai decolar. Com base em que dado eles chegaram à conclusão que depois da reeleição do presidente Bolsonaro que as coisas vão andar, eu não sei. Né? é, A sugestão que fica é que o Pro-Brasil é uma mera peça de propaganda. Então, me reeleja o que eu vou prometer a vocês com a autoridade. Bom, não vejo a menor condição disso dar certo. Né? Espero estar errado, espero que daqui a 2 meses, depois de muita reunião, né? Se eu não me engano, foi o ministro da Infraestrutura que disse isso ontem, que uma das primeiras medidas vai ser juntar a equipe e fazer um brainstorm. Né? Imagina, o que é um brainstorm? Eles vão juntar os ministros e dizer assim, cada um tem a sua ideia, vamos lá juntar as ideias e ver o que vai dar. Brainstorm é isso, os alunos do GPP fazem muitos brainstorm nos ateliês, né? Então o grupo discute lá, né, alternativas e aí escolhe algumas. Né? Então, assim, do ponto de vista do Pro Brasil, o que eu tenho para falar sobre é isso. Então, deixa eu concluir, porque eu acho que nós já passamos do tempo, né? Olha só, gente, nós temos, então, para resumir, uma crise séria, né? E que envolve aí 3 grandes desafios. O desafio primeiro é comportamental. Por que o desafio comportamental tem que ser levado a sério? Porque consiste numa nova etiqueta. Não se aproximem de mim, mantenham uma distância de 2 metros, não me cumprimentem com um aperto de mãos, não me cumprimentem com um abraço, não me cumprimentem com um beijo no rosto. Eu lavo as mãos a cada 2 horas. Eu evito entrar em ônibus lotados. Eu deixo para fazer as minhas coisas fora do horário de pico.
eu uso máscaras na rua ou no trabalho, eu reconfiguro a minha estação de trabalho para garantir que eu tenha uma distância de 2 metros para cada pessoa. Eu deixo de utilizar o ar-condicionado e abro todas as janelas. Então, se a gente pensar que o Brasil é o campeão mundial no caso de câncer de pênis, e que o câncer de pênis é provocado pela má higiene, então nós temos más notícias para o Brasil. E é isso que aflige todos os especialistas, os epidemiologistas. Tem um aí que não é epidemiologista, mas é muito conhecido, que é o Drauzio Varela. Ele coloca esse problema. Então a gente tem aí também alguns entraves a essa nova etiqueta. Dizer para as pessoas não tomarem ônibus lotado é falar de uma coisa fora da realidade. Sobretudo as pessoas mais pobres. Dizer para as pessoas dormirem em cômodos separados é fora da realidade para as pessoas mais pobres, porque elas moram em casas com poucos cômodos e muitas pessoas. O segundo problema dessa crise, ou desafio, perdão, que eu estou usando a palavra desafio, que é a questão sanitária, vai aí ter o acesso a esses insumos, garantir que se a gente ficar doente, a gente vai ter atendimento médico. E aí tem um problema, que é o problema da confiança nas instituições. Vocês garantem mesmo que se eu ficar doente, eu terei acesso a atendimento de qualidade? Será que eu posso mesmo sair na rua? Eu que sou professor, será que eu posso ir dar aula mesmo? Porque, veja, se eu fico doente, pode acontecer, eu espero ter atendimento médico. E se não tiver? Certo? E aí agora, o terceiro desafio, é o desafio econômico. Então, eu vou falar de outro aspecto que não coloquei ainda, a queda da arrecadação. Só esse mês, o Rio Grande do Norte vai perder 120 milhões de arrecadação. Só esse mês. Isso eu estou pensando aí no que o Aldemir Freire falou. Tá? Ele falou aí uma queda de 120 milhões. E no mês seguinte? E no outro? Este governo tinha como desafio pagar os atrasados. E agora não tem 120 milhões esse mês. No mês que vem talvez não tenha mais outro tanto. E outro tanto depois, e outro tanto depois, e outro tanto depois. Então o Estado também vai tendo a sua situação minada. De maneira que nós temos alguns cenários. O primeiro cenário é um cenário que eu diria que é otimista. O cenário otimista é: nós nos antecipamos, deu certo, nós vamos conseguir sair para as nossas atividades e não teremos uma segunda onda do coronavírus. O segundo cenário é um cenário pessimista. Qual é o cenário pessimista? Nós não testamos, não sabemos qual é a situação real nem de mortos, porque nós podemos ter por volta de 4 mil mortos. Não sabemos quais são os lugares que, de fato, achataram a curva, e aí as pessoas vão retornar aos trabalhos e nós vamos ter uma segunda onda. E essa onda vai atingir mais os pobres, que não têm acesso à água, também a questão do comportamento que eu havia dito. E aí a gente tem também cenários intermediários. Né? Mas é bom pensar, do ponto de vista da economia, que o cenário 1, que fala da primeira onda de contágio, também traz embutido a onda que vem quase na sequência, que é a onda da recessão.
Então, nós fomos atingidos pela primeira onda, que foi a onda do contágio, e agora nós vamos ser atingidos pela onda do desemprego. Quando a gente vai poder ter no Brasil mais de 17 milhões de pessoas desempregadas. Tá? Talvez a gente se aproxime muito de 20% de desemprego, atingindo muito mais os mais jovens e os mais velhos, né? As duas pontas que sofrem muito com o desemprego. A gente sabe como é que funciona. Né? E o cenário mais pessimista, ele tem 4 ondas. Que é a primeira onda do contágio, a segunda onda da recessão, a terceira onda do contágio, que piora mais a economia, e aí a gente vai ter uma quarta onda de problemas econômicos, uma quarta rodada. Então, como é que a gente sai disso? Eu gostaria de falar para vocês que existe alguma solução, que existe alguma coisa na prateleira. Mas o que existe de concreto? Bom, o que existe de concreto é que os governos estão avaliando o distanciamento social através dos telefones celulares e que o Ministério da Saúde agora vai colocar na praça uma pesquisa com 30 mil amostras. Uma pesquisa nacional, né? Uma pesquisa que obedece a critérios estatísticos. Né? Então, não vão sair por aí testando qualquer pessoa, eles vão testar as pessoas de acordo com a distribuição de idade, sexo da população e vão fazer, na primeira rodada, 33 mil testes rápidos. Na segunda rodada, mais 33 mil e na terceira rodada, mais 33 mil, para tentar saber o quanto de pessoas estão contaminadas. O problema dessa estratégia é que esses testes rápidos eles falham 30% das vezes. Então, a gente vai ter uma grande margem de erro. Outra possível solução é que o governo consiga finalmente fazer esses testes em massa. E aí esses testes eles se tornam banais, que até mesmo as empresas possam comprar esses testes, e aí essas empresas se comprometem com essa nova etiqueta e testagem. Aí a gente consegue sair. Tá? Mas volto a dizer, sem algum tipo de levantamento de dados, nós não temos como saber com segurança o que fazer, tá? E no caso da gente retornar à vida, essa vida nunca será uma vida normal até ter a vacina, né? E aí tem o histórico. O MERS ele desapareceu na primeira onda. Se eu não me engano, a gripe suína também desapareceu na primeira onda. Mas a gripe espanhola, ela teve 3 ondas. A primeira onda, se eu não me engano, matou 15 milhões de pessoas. A segunda onda matou 25 milhões de pessoas. E a terceira onda matou 5 milhões de pessoas. A segunda onda foi mais violenta. Se eu não me engano, a terceira onda vitimou o meu sociólogo preferido, o Max Weber. Né? Ele morreu de gripe espanhola. Certo? Então assim, se a gente começar a sair, com certeza a gente vai precisar do apoio dos empresários, das pessoas que empreendem, né, no Brasil, para poder forçar essa nova etiqueta e, na medida do possível, fazer teste com as pessoas. Certo? Então, eu não sei dizer se eu estou otimista ou se eu estou pessimista. Porque para eu estar otimista, para eu estar pessimista, eu precisaria ter os dados reais. Né? Imagine a situação de que agora o pessoal começou a sair, começou a ir para o comércio, etc. E daqui a 15 dias os casos estouram. Então, assim, uma dica para os gestores, que eles já devem imaginar, é que o primeiro ponto é acenar com a saída, uma data para a saída. Nós vamos começar a sair no dia 5 de maio. E essa saída vai levar 45 dias, de acordo com este cronograma e com esses condicionantes. O governo de São Paulo saiu na frente. E a gente tem que imitar. Né? Tem que botar um dia, a governadora vai ter que dizer dia tal.
A live acabou caindo. Adiciono aqui, professor. Só para finalizar. Pronto, voltou aqui. Vou botar aqui o professor para falar. Professor? Pronto, retornou aqui. Que Poxa, acabou, que acho que é 1 hora de live. Pode continuar. eu já estava todo feliz achando que ia dar certo a câmera e não deu. Mistério dessa Eu câmera. também, mas é 1 hora de live. Achei que ia ficar um pouquinho mais. Não, gente, olha, assim, encerrando mesmo, né? Então, o que que a gente vai ter que fazer é isso, botar uma data. Aí essa Uhum. data, eu não estou dizendo que essa data é amanhã, né? A gente pode ter responsabilidade e aí colocar assim, olha, a data vai ser no dia 11 de maio, como fez São Paulo, né? Se nós tivermos a situação X. E aí, a partir do dia Certo. 11 de maio, nós temos 45 dias para o retorno. E nós podemos voltar de acordo com a seguinte situação. Né? Mas para agora, o grande problema é que a gente passou quanto tempo nessa crise já? Pensa aí, olha, nós passamos fevereiro, nós passamos março, nós estamos no final de abril e o Brasil não Isso. conseguiu fazer testes. Nós não sabemos quantos testes nós fazemos. Então, vocês imaginam só o nosso buraco. Né? Nós não sabemos quantos testes o Brasil fez. Não é capaz de falar sobre este número. E eles não sabem. Os Certo. únicos dados que nós temos apontam para menos de 300 testes por milhão. Entre os países que têm mais de 5 mil casos, nós somos o último em testagem. O penúltimo é a Turquia. E a Turquia Uhum. fez quase 2.000 testes por milhão. Nossa. Então, nós temos aí, no mínimo, 8 vezes menos testes do que o segundo pior colocado. Seria pior, né? É o segundo pior, daqueles que têm 5 mil casos confirmados. Tá? Então, esse é o Uhum. nosso pecado original. O pecado original é esse. Certo. Uma possibilidade aí. A possibilidade é que, de fato, termine tudo na primeira onda. E aí, se terminar tudo nessa primeira onda, nós vamos poder reagir com mais força, né? Nós podemos reerguer o país com mais força, etc. Essa possibilidade, ela existe. Então, a gente vai ter que torcer muito para que essa situação de onda única seja a que prevaleça. Tá? Aí, para fechar aqui, nós temos um levantamento das redes de saúde, que é o índice Covid, tá? Que são as capitais, né, mais problemáticas. As capitais mais problemáticas são Manaus, Macapá, São Paulo, Fortaleza, Palmas e, no segundo escalão, São Luís, Recife e Rio de Janeiro. Eu acho que é uma possibilidade que exista um quadro grave, como o de Manaus, em Belém, em Fortaleza e nessas outras cidades que eu apontei. Talvez nós consigamos não ter esse quadro em São Paulo. Né? Porque se a gente tiver em São Paulo, pelo número de pessoas, imagine, né? Seria muito grave mesmo. Então, a situação é essa, tá, gente? A gente também não precisa se desesperar pela situação de Manaus, ou pela situação da Itália, ou pela situação de Nova York, porque existe a possibilidade do Rio Grande do Norte ser pouco atingido, né? Menos do que esses lugares. Tá? Embora, claro, exista a possibilidade da gente abrir tudo logo e vir uma segunda onda. Existe. Tá? Então vamos ter confiança que esse cenário positivo prevaleça, tá? E também vamos esperar que o governo coloque mais cartas na mesa para melhorar a economia. O governo tem muito mais
a fazer por uma razão simples, porque o governo federal ele tem a política monetária. Ele tem a possibilidade de fazer uma política monetária expansionista, que é o que nós estamos esperando agora. O que é uma política monetária expansionista? É colocar dinheiro novo na praça. Não é colocar dinheiro velho, não é pegar dinheiro de FGTS, não é ficar pegando, sabe, fazendo essas coisas que o governo faz para dar um respiro à economia. E uma coisa que vocês agora vão descobrir é que no capitalismo o que funciona são os grandes números. A gente se acostumou a achar que 10 bilhões é um grande número, 20 bilhões é um grande número, 30 bilhões é um grande número. A gente vai descobrir que grande número é muito mais do que isso. E são essas as grandes forças que movem o capitalismo. Então, nós somos muito pequenininhos, sabe, nesse jogo. Mesmo um cara que é bilionário, dono de uma empresa de vendas, que apoia o governo X ou Y, né? Aquelas empresas tipo a Van, né? Mesmo eles, PCD também. eles não são poderosos, eles não têm importância no jogo. Não tem nenhuma importância. Tá? O fato de alguém ser bilionário não credencia. São pessoas muito mais ricas do que isso, são pessoas muito mais poderosas. E a reação do governo vai ter que ser à altura. Então, nós vamos falar aí de uma quantia inimaginável para poder retomar as nossas atividades. Tá? Para fechar, as projeções econômicas. Está cada vez mais claro que nós vamos ter uma queda no nosso PIB por volta de 5% se as coisas não forem tão graves. Isso. Mas nós podemos também ter uma queda de 7 até 10% do PIB, que seria a pior redução do PIB num ano na nossa história. 5% provavelmente é a pior, muito próximo da pior. Então, aquela crise que nós vimos em 2015 é uma crise pequena. Aquela crise que nós Isso. vimos em 2016 é uma crise pequena do que vai acontecer agora. Então, se eu posso dar a sugestão, não só aos gestores, mas a vocês também, não façam compras de coisas supérfluas, guardem dinheiro, né? Tentem identificar as oportunidades. Né? Agora, o poder público precisa reagir à altura. Para o governo estadual continuar de pé, nós vamos precisar de ajuda federal. Para a produção industrial continuar de pé, nós vamos precisar da ajuda do governo federal. Para a produção da agropecuária, nós vamos precisar do governo federal, nós vamos precisar do setor de serviços, nós vamos precisar do governo federal para tudo. E aí a gente vai ter que confiar que o governo federal vai fazer as coisas certas, sim. Tá? Tem um ponto aí sobre o limite, né, dos governos. Então, lembrem sempre disso. Como os governos estaduais, os governos municipais não têm política monetária, eles têm uma limitação na atuação. E o governo do Rio Grande do Norte está muito perto do colapso financeiro. Se essa ajuda não sair logo, nós vamos ter sérios problemas no Rio Grande do Norte. E em vários estados que já estavam abalados pelos problemas econômicos anteriores. Tá? Então, dinheiro novo é a solução para a gente poder voltar. E também todos esses outros aspectos que eu falei, uma nova etiqueta, né, novos compromissos. Quem sabe a gente não consegue colocar dentro desta nova etiqueta uma mudança nos horários, em que o comércio abre, que as escolas abrem, que os shoppings abrem, né, que os bancos abrem, de modo que não abra tudo ao mesmo tempo.
ainda mais sobre como enfrentar. Então, eu acho que é isso, Assim, né? isso. Então, Bri- assim, não sei se deu para escutar agradecimento, que a Disseram que pausou aqui, Sim, mas assim, a gente agradece muito ao senhor e a todos que participaram. E vamos também continuar com esse programa do Papo de Públicas, dessa vez online. E na próxima semana, acredito que o próximo tema será sobre a questão trabalhista, já que vai ter o feriado do Dia do Trabalho. certo. Tá Não vamos travando, ter né? medo. Tá travando. Não vamos ter medo da redução temporária de alguns direitos trabalhistas, desde que seja temporário, né? Desde que tenha Sim, compensação do governo, ficar de olho nisso. Mas vai acontecer, tá? Não adianta a gente achar que não. Mas a gente tem que batalhar para que tudo seja emergencial, com o tempo certo de começo, de fim sim, e com compensação sempre. sim. Tem, não sei se ainda está travando, mas agradecer, professor. A gente vai realizar outras versões do programa do Papo de Públicas. Vocês depois podem conferir a conversa completa no canal do CA, no YouTube, a gente vai disponibilizar. Acredito que do mais é isso, professor. Muito